Para conversar com a gente hoje, Guilherme Lobão, ele que é jornalista, crítico de gastronomia e muito mais. E meu amigo também. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo ao Mesa para Dois. Ei, Babi, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. E legal hoje que o assunto ainda combina muito com esse tempinho que a gente está hoje, que pede realmente um cafezinho para aquecer. Tem uns pontos com chuva, inclusive. Eu estou aqui no Pátio Brasil, no 14º andar, eu estou vendo chuva em alguns pontos do Distrito Federal. E o nosso assunto hoje é um termo que eu descobri com o Guilherme Lobão, que é esse coffee, né? Como você vai conciliar esses vários cafés que são maravilhosos, têm surgido aqui em Brasília, com o trabalho. Como é que é isso? Como é que isso surgiu na sua vida, Guilherme? Como é que você faz a sua curadoria dos melhores cafés para poder trabalhar aqui no Distrito Federal? Então, tudo começou por uma questão, na verdade, da própria cidade que se organiza em torno do restaurante, ou principalmente das cafeterias, né? Que são esses organismos aí do espaço privado, mas de função pública, né? Então a gente sempre usou cafeterias para os encontros, né? Até para fazer uma reunião, restaurantes também, né? Dizem que em restaurantes você já derrubou governos e já começou guerras, né? Então, esse espaço aí da restauração à mesa, né, sempre foi um lugar até de disputa de trabalho e de política também, né? E depois, assim, principalmente no raiar aí da pandemia, ou então na volta da pandemia, todo mundo, assim, de home office, eu não era diferente, eu também estava trabalhando em home office, mas eu não aguentava muito ficar em home office, entendeu? Eu precisava de mudar o ambiente, então comecei a fazer o que eu comecei a chamar de coffees, que é o coffee office, entendeu? Então eu fazia o meu office, em vez de home na casa, eu fazia na cafeteria. E a partir daí eu comecei um périplo pelas cafeterias, principalmente de Brasília, mas também já fiz em Goiânia, já estou fazendo em BH, fiz em São Paulo também. Depois vai ter um roteirão enorme que eu vou fazer isso na minha newsletter, assim, que eu tenho. E em Brasília é onde eu mais fiz, assim, e a gente está muito bem servido de cafeterias, e as próprias cafeterias têm integrado esse conceito do coffee, né, de preparar então espaços para as pessoas realmente trabalharem. Alguns mais, outros menos. E o que você leva em consideração? Eu tenho adorado, gente. É o Comida de Pensar, o Instagram do Guilherme Lobão. A gente vai falar mais sobre esse Insta depois, também traz outras críticas de gastronomia muito importantes para a gente nesse momento. Mas, assim, você tem acompanhado isso. Você vai e começou essa saga das cafeterias, assim. Quando você vai pensar numa que você esteja em mente aí, algum lugar que você esteja perto, que você vai ter uma reunião depois, ou até chamar, o que você leva em conta, o que você olha, até para servir para os empresários que trabalham nesse ramo, ficar de olho, e quem precisa de espaços também para fazer o seu trabalho, quais são os itens, os quesitos que você leva em consideração para ter o seu selo coffee? Ótimo, ótimo. A ideia é o seguinte, eu acho que assim, tem duas questões, são três questões centrais. A primeira delas é você, de fato, ter um espaço que não precisa ser, gente, a cafeteria, mas um espaço reservado para quem quer plugar o computador ali do lado, então para quem quer ficar um pouco mais tempo lá trabalhando, estudando. E a gente não pode confundir isso com o conceito de coworking. Porque nem nós clientes, nem também o estabelecimento, sabe? Então isso aí, na verdade, tem que ser um acordo, né, que a gente tem que fazer um acordo não dito, né, que precisa acontecer nas cafeterias, porque a ideia não é essa. A ideia, de fato, é você usar o espaço da cafeteria, até porque as cafeterias têm muitos períodos, né, que eu chamo de bolsões de ociosidade. E é muito importante empresarialmente, para as cafeterias, conseguirem usar esse espaço para poder atrair as pessoas do trabalho remoto, para reunião, para trabalho, justamente para que elas se ocupem nesse momento. Entendeu? E deixar muito claro também o seguinte: olha, no final da tarde a gente tem happy hour, ou então no almoço a gente tem realmente uma refeição. Então, são horários que não são muito adequados para você vir trabalhar na cafeteria. Algumas cafeterias, contudo, elas se mostram realmente muito abertas a esse projeto, e por outro lado elas também estão comprometidas com o próprio café de qualidade, e por isso que eu começo a distribuir o selo coffee nesse sentido. Café de qualidade, ou seja, com serviço de barista, pensando no fortalecimento, inclusive, de toda essa cadeia, de todo esse ciclo produtivo que começa lá nas fazendas de café brasileiras, principalmente, e chegam até ao serviço ao cliente final, né? Então a gente tem muitas cafeterias em Brasília que têm essa visão. Eu e Babi, inclusive, já circulamos em algumas aí, para mostrar para a galera aí no Instagram.
E realmente, assim, a gente tem que se atentar a isso. Não precisa ser a cafeteria toda equipada, mas algumas tomadinhas estrategicamente posicionadas em mesas normalmente menores, uma mesa talvez um pouco maior para quem quiser se reunir, também vai servir para um grupo maior que quiser, por exemplo, só comer, sabe? Um Wi-Fi, né, com uma boa qualidade, servir uma aguinha da casa também faz bem, e ter um serviço de barista de boa qualidade também. Fora a vibe do lugar. O lugar tem que ser convidativo para você também estar trabalhando ali. Nessas andanças, assim, você consegue destacar pra gente umas 3, 4, 5, quais são os seus lugares que já receberam o selo do Guilherme Lobão de Coffee, lugar legal que cumpre os pré-requisitos para trabalhar? Legal. Em Brasília são 10 que já receberam, a gente tem uma em BH, vai aumentar a lista de BH em novembro, vão sair mais novas. A gente tem 2 em Goiânia e 5 em São Paulo. Em Brasília, a gente tem de Sobradinho até Taguatinga vários lugares para você fazer o coffee. Tem o Vértice em Taguatinga, que é sensacional para você fazer o coffee. Ele é muito amplo, né? Então você pode desde de ter uma festa, sei lá, uma reunião de família, com um brunch, com criança correndo, e você consegue mesmo assim achar um canto reservadinho para você ficar trabalhando. Você tem o Acorde 27 em Sobradinho e no Lago Norte, que ele tem essa perspectiva de fazer o lance do coffee, que é um espaço um pouco menor, assim, para se você vai plugar o seu computador, tem umas 2 ou 3 mesas apropriadas para isso. O Arra Cafés, na Asa Norte, também no 709, ele está muito bem equipado para receber as pessoas que estão em trabalho remoto. O Los Baristas, ele nasce com esse conceito, ele nasce com o conceito duplo, de ter um bar de café e para trabalho remoto. Então, na verdade, se você chega nos Baristas, normalmente, no meio da manhã ou logo depois do almoço, você vai ver muita gente com o computador aberto trabalhando ali, sabe? E tem um outro que eu acho que, assim, ele é, na verdade, o grande conceito, né, de coffee, porque ele tem como prioridade as pessoas que estão procurando uma cafeteria para trabalhar, que é o Nitrogênio Café. Nossa, meu xodó. 704. Inclusive, o Nitrogênio Café tem um espaço fechado com acústica. Inclusive, se você quiser trabalhar fazendo podcast, dando entrevista, fazendo uma reunião. Exato, a gente fala que é de rádio, já pode usar muito tranquilamente. Já usei, já fui lá direto. E reunião de trabalho é muito bom, porque é prático lá. Você não precisa pedir nada, você vai lá na maquininha, pede o que você quiser lá, depois só chama na mesa. Tem várias bancadas com 1 milhão de tomados para tudo quanto é que é lado, o nitrogênio. Exato, e tem uma grande uma distância muito boa entre as mesas, né? Porque é justamente para poder respeitar a privacidade dos momentos de trabalho de cada um. Eu acho isso sensacional, assim. Não, quem consegue ter essa estrutura, entendeu? E se interessa, eu acho que não só é importante para os clientes, como é um baita projeto de negócio, assim, que está só crescendo, ainda mais nesses tempos de trabalho híbrido, né, gente? A gente está falando de uma realidade que está mudando e está mudando ainda mais rápido, né, com essa coisa, mesmo com a volta do trabalho presencial, muita gente já tem entendido que a produtividade ela pode acontecer no modelo híbrido de uma forma mais sistemática, e também isso abriu o flanco para um monte de carreira e um monte de projeto de trabalho mesmo, que ele acontece sobretudo remotamente, ou seja, online. Você trabalha para uma firma que está, entendeu, do outro lado do mundo ou do país. Não, e eu acho sensacional, porque eu não funciono muito bem em casa. Em casa, sei lá, tem geladeira, tem cama, tem coisa pra fazer, eu olho pro lado. Agora com criança, então, tem uma pilha de brinquedos quase do meu tamanho. Então, assim, eu preciso fazer esse café. Então, essa lista, eu sou uma assídua frequentadora da sua lista. Quem quiser acompanhar o trabalho, gente, é @comida de pensar no Instagram. Tem um link lá, não só com os lugares do Coffee, mas com críticas gastronômicas de outros lugares que eu fico copiando o tempo inteiro. Bacana demais. Igual tem curso, tem muita coisa. Segue lá o Guilherme Lobão, que tem muita coisa legal. E eu espero revê-lo aqui, Guilherme, também com mais dicas dessas outras que eu fico fuçando. Por favor, me chame mais vezes. Lembrando que o Coffee, ele sai toda segunda-feira como newsletter também. Então você pode receber a newsletter Coffee, em que eu faço sempre uma reflexão sobre questões pertinentes ao mundo do trabalho, ao universo do trabalho de modo geral, e sempre trazendo uma dica de uma cafeteria onde você pode fazer ou praticar, como eu digo, seu coffee. Então, ó, a newsletter tem um link para você fazer, para você se cadastrar lá, se inscrever e receber essa newsletter lá no link Comida de Pensar no Instagram. A gente vai colocar no nosso também no Instagram, Nova Brasil Brasília, para facilitar a sua vida, ouvinte. Maravilha. Guilherme, brigadão, até a próxima. Valeu, Bárbara, brigadão.